Bom, boa tarde a todos então. Ahm, Conforme falamos, portanto, enquanto aguardávamos aqui a chegada do professor, estamos aqui nesta terceira sessão da quarta edição dos Webinar and Talks. Webinars esses estão focados naquilo que é a transição energética, a digitalização e a modernização da atividade logística em contexto marítimo ou portuário. Andamos sempre um pouco à volta disto, mesmo que os temas muitas vezes não estejam diretamente ligados, mas têm naturalmente o seu impacto e a extrema relevância para aquilo que é este setor. Esta quarta edição, tanto intitulada da conformidade à ciberresiliência e garantir operações na cadeia logística, é uma edição mais curta, focada exatamente nas questões da conformidade regulatória, da cibersegurança e da ciberresiliência. Nós tivemos aqui a semana passada e a anterior a oportunidade de abordar a implementação da diretiva NIS2 em Portugal e as alterações e os impactos que vai trazer para as organizações. E hoje temos connosco o professor João Barbas. Eu desde já dou as boas-vindas e agradeço a pronta disponibilidade com que aceitou o convite para estar aqui hoje. O professor João Barbas, para além de professor, também exerce, tem uma vasta experiência nas áreas de cibersegurança, nos sistemas de informação, da governança tecnológica e da defesa. Desempenha atualmente funções como diretor do curso nacional da Defesa Nacional e como assessor da direção do Instituto de Defesa Nacional, e ao longo da sua carreira tem exercido vários cargos de liderança em organizações nacionais, internacionais, nomeadamente em projetos e estruturas na área de TIs no Exército. Portanto, a experiência do professor está muito alicerçada, portanto, não é apenas uma questão teórica, digamos assim, também está muito alicerçada naquilo que são questões estratégicas, operacionais e de governança da cibersegurança e dos sistemas de informação e, portanto, é a pessoa ideal, no fundo, para nos trazer aqui este tema de hoje, que é a ciberresiliência e governança. Professor, penso que não cometi nenhuma inconfidência nem Não, disse não, nada de não, errado. não, 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 senhor. Se tiver, corrija-me, Não, mas senhor. esteja à vontade, Não, o está espaço é tudo bem. seu. Muito bem. Ok, muito obrigado. Mais tarde do que eu esperava, já que consumi parte aqui do meu tempo. Boa tarde a todos. Já agora liguem as vossas câmaras, que o estar a ver, olhar aqui para um ecrã, apenas tem imagens em branco, e apenas o professor João Barreiros que aparece. Portanto, se puderem, liguem as Elas vossas estão, câmaras. Então? professor, Então. elas estão bloqueadas por defeito do webinar. Tá. Porque Tá depois, bem. quando é Muito muita bem. gente, depois não permite, começa a causar problemas Muito e bem. Sim, então, senhor. por defeito, não sei. Muito bem. Eu Peço vou desculpa. começar por vos apresentar um filme que eu fiz partilha do vídeo com som, portanto devem conseguir ver, espero eu. É um vídeo tirado do YouTube. Systems in the maritime industry, such as ship navigation and control, port infrastructure, and related activities, are increasingly becoming digitalized and interconnected, which brings a lot of advantages: better efficiency, better communication, increased safety. But the problem is increased technology brings increased vulnerability. If you look at ships, the kind of technology in use for navigation, communication, monitoring is usually custom built. We need to ensure that that custom technology is also cyber secure and is not introducing vulnerabilities. If we think about the kind of thing that could happen with a cyber attack, in most aspects of daily life, we think about it as loss of data. But if you think about the shipping sector, we could, in the worst case, see vessels damaged, incapacitated, even used to damage other parts of the port infrastructure. We need to recognize that about 80% of global trade goes by sea. Within the UK, that can be 90 to 95%. We also need to recognize that the ocean is becoming home to more and more use technologies. For example, offshore wind energy. And from that, craft a way of getting the entire sector to move from cyber ignorant to cyber aware to cyber secure. The IMO recognized that there was an unaddressed area in regulation, and that was around maritime cybersecurity.
They introduced a number of new regulations or advisories initially, which effectively said all shipping operators need to consider cyber risk as part of their general risk assessment for seaworthiness of a ship. The University of Plymouth has been working in the maritime cybersecurity for a decade now. We're investigating both the kind of problems and the possible solutions we can bring to this and other emerging technologies, and have worked hard to develop training methods that actually will have a productive effect in reducing cyber risk within the sector. We've worked with navies in more than one country to understand cyber risk from a military point of view. Major shipping companies have come to us to use our capabilities. We regularly run an international symposium with the IMO, providing the evidence to drive global policy for safer seas. Ultimately, this is about ensuring that the shipping sector is safe and secure and can carry on providing a crucial service to nations around the world. Passado este vídeo, não específico para a área portuária, mas a área portuária é uma área de interface também entre aquilo que aquilo que são os serviços marítimos, aquilo que é a navegação marítima comercial ou militar e os serviços portuários em terra. E, portanto, certamente as preocupações que vimos aqui neste vídeo são também preocupações da área portuária. E, portanto, os objetivos desta minha comunicação é compreender a indispensabilidade das nações possuírem sistemas de gestão de segurança resilientes num quadro de governança alinhados com os seus objetivos. Iremos falar alguns destes tópicos. Provavelmente não teremos tempo para falar sobre algumas tecnologias em operações marítimas ou casos de estudo de situações, de incidentes no domínio marítimo, mas certamente teremos tempo a falar sobre os outros temas. Uma parte inicial da segurança e informação à ciberresiliência. Tudo começa com a noção de ciberespaço. Nós falamos e utilizamos o ciberespaço diariamente se tivêssemos a percebermos. O ciberespaço resulta de uma inter-relação de um conjunto de recursos interdependentes, que inclui, nomeadamente, a internet, redes de telecomunicações, sistemas de computador, processadores, etc. Nós utilizamos todos estes recursos, aliás, estamos precisamente a utilizar esses recursos quando fazemos uma videoconferência, neste momento, porque cada um está no seu local distinto, utiliza uma infraestrutura, provavelmente, numa rede corporativa na organização que estão, seja ele no Politécnico, seja ele no meu instituto ou noutra qualquer instituição, ou nas vossas residências. Utilizamos um meio de comunicação que liga a todas estas local air networks, que é a internet. Utilizamos os nossos computadores de diferentes fabricantes, com diferentes protocolos, e podemos ainda utilizar outros dispositivos. Portanto, toda esta agregação de elementos tecnológicos que se interrelacionam são aquilo que designamos por ciberespaço. E o ciberespaço está em todo lado e também está nas infraestruturas críticas. A área portuária do qual se desenha este webinar é também uma infraestrutura crítica, seja ela perspectivada no domínio das utilities como a energia, por exemplo, como a área dos transportes, porque a área portuária, no fundo, e no caso específico do Porto de Sines, lida com estas duas dimensões, mas também tem uma área logística, provavelmente também lida com a importação e exportação de bens alimentares, comunicações, água, saúde, portanto, um conjunto de dimensões. Hoje em dia, todas as infraestruturas críticas utilizam sistemas e tecnologias de informação, e este desenho aqui do lado, mais do lado direito, procura dar a noção de inter-relação dos diversos sistemas à disposição das organizações para tratar das suas coisas, da sua vida no dia-a-dia, utilizando, interrelacionando-a com a internet. Certamente o ciberespaço
tem um conjunto de características, apresenta aqui uma análise SWOT que não irei explorar, mas tem certamente vantagens e oportunidades, forças e oportunidades, que procuraremos e procuramos explorar. Nos últimos 50 anos, muito daquilo que é a sociedade global em que vivemos potenciou as vantagens e oportunidades criadas pelo ciberespaço, mas esse ciberespaço também trouxe consigo fragilidades. A anonimidade é uma delas. E essa anonimidade depois traduz-se em falta de privacidade, em um cibercrime, desafios regulatórios, na predominância das operações ofensivas e, no sentido contrário, uma dificuldade em defender essas mesmas ameaças. Um conceito associado a toda esta dimensão é a segurança da informação. Existem múltiplas definições, eu só as trago aqui para compreendermos a sua evolução desde aquilo que é a segurança da informação à ciberresiliência. Provavelmente muitos de vós já as terão visto. A segurança da informação foca-se em 3 princípios ou 4 princípios fundamentais, que irei falar um pouco mais tarde, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade da informação e a integridade e a disponibilidade das redes e dos sistemas. É isso que nos permite manter muitas das nossas atividades nas nossas organizações. Estes princípios são basilares, quer para a segurança da informação, e é em torno destes 3 princípios, mais um quarto, o princípio de não repúdio, que se desenvolve toda a arquitetura jurídica nacional e da União Europeia e de mais países. Cibersegurança foi um conceito que apareceu mais recentemente. Segurança de informação já se fala, é um tema já tratado como domínio científico há mais de 30 anos, ou mais, provavelmente. A cibersegurança, o conceito de cibersegurança foi um conceito relativamente recente. Não irei escalpelizar historicamente, mas depois na fase de perguntas e respostas podemos ver a dicotomia que houve entre a NATO e a União Europeia nestas questões da cibersegurança, mas designamos normalmente a cibersegurança um conjunto de ferramentas, políticas, conceitos, salvaguardas, riscos, gestão de modalidade de gestão de risco, boas práticas. Isto é todo um conjunto de elementos que contribuem para a segurança dos ativos de informação de uma organização. Estes 2 conceitos foram seguidos ainda um conceito que muitas vezes desaparece, que é o conceito de segurança de tecnologia de informação e comunicação. E eu trago-vos este slide aqui para exatamente demonstrar que estes 3 conceitos, apesar de cientificamente serem distintos, convergem no seu foco e têm vindo a convergir progressivamente e cada vez mais. Isto por uma razão simples. As nossas organizações produzem cada vez mais informação em formato digital e, portanto, eu atrever-me a dizer que 95% da informação gerada nas organizações é digital. E, como tal, sendo o foco da cibersegurança fundamentalmente a informação digital e os ativos digitais da nossa organização, que suporta o ciclo de vida da gestão do ciclo de vida da informação nas organizações, como compreendem, há um afunilamento destes conceitos. E isso vê-se, por exemplo, nas próprias normas internacionais da ISO. As normas internacionais da ISO, inicialmente na série da 27000, o foco delas era segurança de informação, e nós já vimos na última versão de 2022, portanto já com praticamente 4 anos, que as normas agora designam segurança de informação e cibersegurança. Portanto, houve uma apropriação de facto das próprias normas que até então eram, entre aspas, da segurança de informação, mas que já então, já há mais de 10 anos ou mais de 15 anos, eram utilizadas também para tratar os temas da cibersegurança. Eu falei há pouco em princípios da segurança da informação e, efetivamente, os princípios fundamentais é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a confidencialidade é, pois, o quê? É a propriedade da informação que não está disponível ou divulgada a entidades ou pessoas não autorizadas.
e existe esta confidencialidade, trata de dois domínios, a confidencialidade e a privacidade. Aquilo que normalmente é o foco das nossas preocupações é a confidencialidade, a privacidade, na ordem jurídica nacional, é tratada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas, quando tratamos a privacidade e tratamos a proteção de dados pessoais, estamos a tratar efetivamente também da confidencialidade. E para proteger, a confidencialidade pode ser afetada, pode ser comprometida por várias situações, como a perda de um dispositivo móvel, furto de uma senha, etc. A integridade é a propriedade de salvaguarda da exatidão, tal forma como é definido pela ISO 27001, e ela pode ser comprometida por uma alteração, uma supressão de dados não autorizada, ou por uma alteração não autorizada, mas não desejável, ou efetivamente uma eliminação de dados, por exemplo, a perda de um backup, que não permita a recuperação de dados. Um terceiro princípio é o princípio da disponibilidade, que está relacionado com a acessibilidade e utilização de uma determinada informação. E a disponibilidade, muitas vezes associada fundamentalmente a situações de hacking, também pode ser afetada por coisas tão inusitadas como cortes de energia ou problemas de infraestruturas. Um quarto princípio, muitas vezes esquecido, mas que está no ordenamento jurídico português, nomeadamente na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, é o princípio do não repúdio. É o princípio a que garante que uma qualquer ação, transação ou comunicação não possa ser negada pelo seu autor após a sua concretização. E, portanto, o não repúdio naturalmente pode ser comprometido por vários motivos, por várias formas, por partilha de passwords, ausência de dados de auditoria, como registros ou logs, falta de ansiedade digital em documentos críticos, etc. Efetivamente, o não repúdio permite-nos ter maior confiança nas transações, maior capacidade de auditoria e de investigação e conformidade legal e regulatória, nomeadamente. Quando pensamos nesta vivência, neste global usando tecnologias, temos que pensar que nós necessitamos proteger os ativos das nossas organizações, mas elas têm vulnerabilidades intrínsecas. E há vulnerabilidades, além dos ativos, há vulnerabilidades do próprio setor. Aqui neste slide, que será do Sr. Stallings, procura mostrar, exemplificar de uma forma gráfica, a diferença de vulnerabilidade que existe em diversos setores da sociedade. E vimos que no lado direito mais vulnerável temos o setor bancário e finanças, percebe-se porquê, muito sujeito a ataques de cibercriminosos para obtenção de recursos financeiros, a área da saúde, muito procurada hoje em dia para a procura de dados clínicos, o setor dos transportes, naturalmente, infraestruturas críticas, governo. Todos estes setores do lado direito, naturalmente, têm maior criticidade e os que têm menor incorporação de tecnologia, menos digitais, com menor índice de digitalização, naturalmente têm menor vulnerabilidade. Um aspecto fundamental, e trago-vos aqui esta expressão do ex-diretor do FBI, o Sr. Robert Mueller, que disse que só existem dois tipos de empresas. As empresas que sabem que já foram atacadas e aquelas que o serão. Ele entende nesta sua afirmação que ele dizia que estava convencido que elas convergiriam num único tipo. Eram as empresas que tinham sido já atacadas e que seriam atacadas novamente. Portanto, o que significa que as organizações têm que estar preparadas para serem atacadas e lidarem com essa situação. E daí apareceu o conceito de ciberresiliência. O conceito de resiliência é caracterizado, há múltiplas definições, eu apresento-vos aqui 4 delas, mas em todas elas são consensuais num aspecto. Primeiro, aquela imagem, a imagem que vos trago associada à ciberresiliência é a capacidade de resistir mesmo às condições mais duras da natureza. No caso das organizações, não é tanto a dureza da natureza,
é a dureza das circunstâncias. E aquilo que temos é efetivamente a capacidade de, podendo ser sido atacado, podendo ter uma situação que não é aquela que a organização desejaria, ter a necessidade de regressar à sua atividade normal num mar curto espaço de tempo. E estas várias definições exemplificam isto mesmo. A capacidade de estar preparado para, sendo atacado, retomar a sua atividade normal. Esta temática da ciberresiliência começou a ser tratada já há alguns anos, nomeadamente pelo World Economic Forum, foi a primeira entidade que eu me recordo que suscitou esta designação de ciberresiliência, como uma forma, eu diria, de evolução do conceito de cibersegurança, que provavelmente aqui por alguns tempos provavelmente substituirá o conceito de cibersegurança como nós o conhecemos hoje em dia, mas o ênfase do World Economic Forum, como podem ver, foi que a resiliência das organizações no domínio de ciber é um problema de liderança fundamental. Liderança. É um problema de estratégia e de cultura. Porquê é que é um problema de liderança? Porque se a liderança das organizações não estiver preocupado com a segurança da sua organização, não é necessariamente os outros, não são necessariamente os outros colaboradores que conseguem lidar com os desafios da segurança como um todo. Naturalmente, eles são fundamentais e daí é fundamental uma cultura de segurança. Cultura na perspectiva de incorporar na abordagem, no dia-a-dia das pessoas, comportamentos seguros. O melhor exemplo que vos posso dar para explorar essa noção de cultura é o nosso comportamento no dia-a-dia. Nós, sem querermos, nós temos comportamentos de segurança que fazem parte da nossa identidade, da nossa cultura. Nós, diariamente, quando saímos de casa, fechamos a porta da rua e tiramos a chave. E fechamos a porta e desligamos a água e a luz. Isso é um comportamento de segurança que já está no nosso ADN. Ninguém precisa nos dizer. Não precisamos ter um checklist à porta da rua para nos lembrar que temos que fazer essas atividades, essas ações. Nós fechamos a porta. Nós atravessamos a rua na passadeira. Nós circulamos, em princípio, dentro dos limites de velocidade autorizados nas vias quando conduzimos o nosso automóvel. Portanto, tudo isso são comportamentos, fazem parte da nossa cultura, do nosso ADN. E, naturalmente, esse ADN tem que ser suportado uma estratégia de uma organização. Não é possível uma organização ser resiliente se a liderança não se empenhar em que todos colaborem e que haja condições para que materializar essa segurança. E, naturalmente, é preciso que toda a organização e a gestão da organização reconheça a importância de evitar riscos. E, portanto, naturalmente, o que vai acontecer é fundamental que os ciberriscos sejam tratados pelo modelo de risco da organização. Outras publicações foram, entretanto, publicadas nos últimos anos sobre este domínio, até o sistema financeiro, como podem ver, do Comitê de Pagamentos, do Board of International Organization of Security Commissions, para orientações de 2016, portanto há 10 anos, para as instituições financeiras, que deram origem mais recentemente àquilo que é a diretiva DORA para o sistema financeiro europeu. Mas reparem, já está neste documento de 2016 a importância de a governança é fundamental. A direção e a gestão do topo e a sua atenção é crítica para uma estratégia de ciberresiliência. E fundamental a capacidade de retomar as operações normais rapidamente e com segurança, isto é, ser resiliente. E, naturalmente, outro aspecto aqui enunciado, a importância das informações sobre as ameaças, do threat intelligence. E outro aspecto fundamental, que está aqui no último bullet deste slide, dizer aqui, a ciberresiliência não pode ser alcançada apenas por uma única financial institution. Tem que ser um objetivo coletivo de todo o ecossistema. O que significa, no sistema portuário, tem que ser um objetivo de todo o ecossistema portuário, por exemplo, em Sines, de todas as instituições que operam em Sines e em todo o setor portuário português.
Naturalmente, dir-me-ão, e como é que isso se faz? Para fazer isso, nós vamos traduzir estas orientações, esta visão, em algo que é um sistema de gestão de segurança de informação, ou o Information Security Management System. Para procurar demonstrar esta ideia, e porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, apresento este quadro. A parte central deste quadro é o sistema de gestão de segurança de uma qualquer organização. Não é desenhada com regras 4, apesar de ser aqui um retângulo. Não há dois sistemas iguais. Cada organização tem que definir o seu. E este sistema é condicionado porque, à esquerda, por um conjunto de elementos. Isto é, os estándares internacionais. Não necessitamos neste domingo de reinventar a roda. Há muita coisa já feita que nos pode orientar. Aliás, há muitas organizações em Portugal que são certificadas pela ISO 27001, porque é a norma que permite certificar sistema de gestão de segurança e informação nas organizações, como há a 9001 para a qualidade e como há outras normas internacionais. Depois, naturalmente, leis e regulamentos. As leis são gerais para toda a sociedade e falarei um pouco, se tiver tempo, tenho alguns elementos para vos transmitir, designadamente em termos de legislação, mas vocês falaram na última sessão, segundo ouvi o professor João Barreiros, relativamente à NIS 2, é um elemento, hoje em dia, um elemento fundamental do enquadramento jurídico nacional para a cibersegurança, mas além dessa legislação também existem regulamentos, normas internas. Aliás, essas leis e regulamentos internos definem, ou regulamentos também setoriais, normas de um setor em que a organização opera, definem requisitos de conformidade. Esses requisitos de conformidade deverão orientar depois a próprias auditorias e a análise de compliance da própria organização. Mas não podemos esquecer também que um elemento que orienta esta estrutura de segurança são os objetivos de negócio, são as atividades de organização. Nós não podemos ter uma organização que tenha determinados objetivos de negócio, determinada finalidade e ter uma estrutura de segurança, ter uma arquitetura de segurança dispar. Portanto, da mesma forma que os sistemas de informação têm que reforçar aquilo que é o negócio de uma organização, também a segurança da informação o tem que fazer. Portanto, esta relação bionífica que tem que haver entre negócio, atividade e sistemas de informação, segurança de informação. E, naturalmente, e não menos importante, as ameaças de segurança. As ameaças de segurança hoje são muitas e diversas, dependendo do setor. Como viram, há setores mais vulneráveis que outros, mas estas ameaças vão orientar o quê? Aquilo que se chamam as informações, a segurança, as informações de segurança. Em Portugal existe uma instituição para tratar dessa temática, que são os Serviços de Informação da República, o SIS, o CIED, que acompanham no plano internacional e nacional muitas ameaças e articulam essa informação com instituições nacionais, nomeadamente com o Centro Nacional de Cibersegurança, com a Polícia Judiciária, o Centro de Ciberdefesa. Eles articulam e passam a informação. E, posteriormente, o Centro Nacional de Cibersegurança difunde informação a outras instituições, nomeadamente através da rede CSIRT, a rede Computer Emergency Response Teams, e, de vez em quando, emite alertas especiais quando determinadas situações inusitadas ocorrem. Esses elementos vão orientar o quê? Vão orientar o desenvolvimento do sistema de gestão de segurança e informação, que há a ter, naturalmente, um quadro de políticas internas, materializadas através de controlos, e que têm que ser verificados até por conjunto de métricas. E como é que isso se desenvolve? Desenvolve-se, posteriormente falei sobre isso, por um processo de gestão de risco. Portanto, nós, para podermos saber que mecanismos de segurança é que devemos adotar, que controles de segurança, devemos sempre fazer um levantamento dos ativos e fazer a avaliação do risco. Essa avaliação do risco, naturalmente, vai nos permitir identificar os ativos, há de nos permitir materializar e priorizar os riscos, que depois dão origem a um plano de tratamento de risco, consubstanciado através, segundo a norma ISO 27005,
através de 4 tipos fundamentais de risco, de controlos: risco, controlos organizacionais, controlos humanos, físicos e tecnológicos. E eu chamo a atenção que muitas vezes, na maior parte das organizações, quando pensamos em cibersegurança ou ciberresiliência, pensamos exclusivamente nos controlos tecnológicos, deixando de fora muitos dos controlos físicos ou controlos humanos organizacionais. E basta ver, porque podem verificar aqui que os controlos organizacionais são 37, os tecnológicos são apenas 34. Naturalmente, depois o plano de tratamento de risco é implementado e tem que ser devidamente monitorizado. Isto é o contexto do processo que uma organização tem para ter uma resposta cabal às ameaças, às ameaças em que impendem sobre ela. Para implementar este sistema de gestão de segurança de informação, naturalmente há que compreender o contexto. E o contexto é fundamental, porque se eu compreender o contexto, não sei exatamente qual é o âmbito daquilo que pretende alcançar. Em função desse contexto, vou definir os riscos, e em função desse contexto associado normalmente ao perfil de risco da organização, eu posso ter mais ou menos controlos, posso ter um sistema de gestão de segurança de informação, ou um sistema de segurança mais amplo ou mais estrito. Naturalmente, um determinante fundamental é os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis. Portanto, se o meu nível de ambição for muito elevado em termos de segurança, e portanto, se o meu perfil de risco apenas permitir riscos baixos ou moderados, a minha arquitetura de segurança tem que ser mais extensa e há de ser mais onerosa naturalmente. E isso é um desafio que iremos falar na governança posteriormente. Em função dos riscos identificados, implementaremos controlos, monitorizamos os mesmos e, naturalmente, através da sua monitorização, iremos melhorar os mesmos. Esta é uma lista com os 93 controlos que há pouco identifiquei. E vou passar à frente. Então, um sistema de gestão de segurança de informação, que é aquilo que suporta a segurança de uma qualquer organização, tem um conjunto de elementos. E designa sistema por isso, porque tem um conjunto de elementos que se interrelaciona. Representa aqui alguns desses elementos à luz daquilo que são requisitos da norma ISO 27001 e das recomendações de implementação da ISO 27002, aliás, 27003 e 4. Portanto, aqui vai uma política de segurança de informação, já falarei nela de seguida. Tem que ser definidos os âmbitos, os seus âmbitos e os seus limites. Temos que ter um mecanismo de gestão de risco e da sua gestão. Temos que, naturalmente, em função do mesmo, implementar controles de segurança. Para ter um sistema de gestão de segurança, temos que ter papéis e responsabilidades claramente definidos e implementados. Temos que definir e temos que gerir ativamente os ativos da nossa organização. São os ativos de informação que determinam as necessidades de segurança dos mesmos. Um dos elementos fundamentais são o estabelecimento de sistemas de controle. Um outro elemento fundamental para um sistema de gestão de segurança, é a sensibilização e treino. Eu posso ter a melhor infraestrutura, eu posso ter the state of the art tecnológica, eu posso ter os controles todos implementados, mas se eu não tiver os meus colaboradores sensibilizados e treinados, para lidar com o inusitado, dificilmente eu conseguirei ter uma organização eficaz e resiliente. Naturalmente, sistema de gestão de resposta a incidentes, sistemas de business continuity e disaster recovery, ter auditoria e monitorização dos controlos da minha organização e documentação, registro, porque a documentação e registro de dados é fundamental para acompanhar toda a evolução do sistema e a sua monitorização e também para poder fazer auditorias e, naturalmente, ter uma abordagem de melhoria contínua
A partir do momento em que nós adotamos um sistema de gestão de segurança e informação, seja do qual for, nós temos de ter a preocupação que é um investimento que fazemos e temos de procurar melhorá-lo continuamente. Eu falei há pouco do processo de gestão de risco, que no fundo orienta aquilo que é a implementação do sistema, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente o que é que tem que implementar numa organização. Naturalmente, eu costumo dizer aos meus alunos que todo o responsável de segurança, como no mundo real, no mundo físico, tem noções básicas de alguns quick fixes. Isto é o mesmo que nós temos uma dor de cabeça, não estamos à espera de ir ao médico para tratar de dor de cabeça. Tomamos uma aspirina, tomamos um paracetamol. Eu faço um corte no dedo, eu ponho imediatamente um penso rápido para estacar no sangue. Portanto, também no domínio da segurança há medidas práticas que qualquer responsável de segurança, mesmo sem fazer um processo completo de gestão de risco, de avaliação e gestão do risco, sabe que o deve fazer. As máquinas todas têm que ter sistemas de antivírus, têm que ter firewall, têm que ter políticas implementadas, políticas de gestão de acessos, políticas diversas e, portanto, normas, mecanismos, controlos implementados. Portanto, naturalmente, para eu poder lidar com um ambiente mais complexo da minha organização, eu devo efetivamente implementar um sistema de gestão de risco. E para que é que serve este sistema de gestão de risco? Permite, nomeadamente, identificar os riscos, nomeadamente com as suas consequências para o negócio e a sua probabilidade de ocorrência. Em função dessa probabilidade, o seu relato, a priorização desse risco vão ser estabelecidas no processo de gestão de risco, sendo dado prioridade às ações que permitem mitigar ou reduzir esse risco. Fundamental, nesse aspecto, o processo de envolvimento das partes interessadas na gestão do risco, porque se eu não os envolver, dificilmente conseguirei que elas adotem os comportamentos, a cultura necessária para que, depois de implementados os mecanismos de segurança, eles efetivamente tenham o efeito desejado. É fundamental também para a monitorização e o tratamento do risco. O processo de gestão do risco, de acordo com a norma ISO 27005, é aquele que se apresenta. Qual é as ideias fundamentais que gostaria de deixar aqui? Primeiro, que para estabelecer risco é fundamental perceber o que é que a organização pretende. Diferentes organizações com diferentes perfis de risco, naturalmente, têm contextos diferentes. Duas organizações podem ter uma arquitetura de ativos diferente de outras, e como tal, isso vai ter reflexo também, naturalmente, no plano de tratamento de riscos. E depois de estabelecer e compreender esse contexto, compreender o perfil de risco da organização, nós vamos efetivamente levantar o risco. Vamos identificar o risco e, para tal, vamos identificar os ativos da nossa organização, compreender as suas vulnerabilidades, analisá-las, cruzá-las, essas vulnerabilidades, com as ameaças que podem impender sobre a minha organização, sobre a organização. Para isso, há fontes internas e externas que me dão informação sobre aquilo que são a tipologia de ameaças mais prováveis para a minha organização, se são ataques de ransomware, se são ataques de phishing, se são ameaças internas, se são ameaças externas, se podem ser outro tipo de situações que, por exemplo, impedem sobre riscos de disponibilidade. Por exemplo, a minha organização tem uma infraestrutura de energia que tem algumas limitações e que, por vezes, tem perdas de energia. E, portanto, isso pode ser um aspecto muito importante para a disponibilidade dos sistemas da minha organização. E, portanto, eu vou avaliar esse risco, de forma compreensível de todos os elementos, e, no final, eu hei de apresentar à administração da minha organização, e aspecto fundamental de chamar a atenção. Esta informação não é para ficar com o diretor da IT ou com o diretor de segurança. É para chegar à administração. A administração, para a organização ser resiliente, tem que saber que, efetivamente, o risco que impendem sobre ela. E já vão perceber porquê, a seguir. E, naturalmente, a administração há de aprovar aquilo que são riscos que lhes são propostos, ou não.
ou propor que não concordar com os mesmos e pedir primeiro que sejam reavaliados, expandidos ou reduzidos. Depois dos riscos, dos riscos terem, da lista do risco log ser aceite, há de ser desenvolvido o plano de tratamento de risco. Não é mais do que a lista de controles, mecanismos de segurança, naquelas 4 tipologias que eu identifiquei, humanos, organizacionais, físico-tecnológicos, que têm que ser implementados para permitir lidar com o risco identificado, através de 4 abordagens fundamentais. Reduzir os riscos, isto é, através da implementação de determinados mecanismos de segurança, reduzir o nível de risco que a minha organização está sujeita. O segundo é eliminar o risco, não aceitar esse tipo de risco associado a determinado ativo, eventualmente eliminando o ativo ou desligando. Por exemplo, organizações que lidam que têm tecnologias em operação, que designam por OT, Operations Technology, por exemplo, não permitir que as ferramentas tecnológicas que suportam o negócio, domínio das operações, estejam ligadas com qualquer tipo de conexão exterior, por exemplo, através da internet. Isso, desde há muitos anos, foi uma boa prática nas infraestruturas críticas, não permitir que o IT, isto é, que os sistemas de informação de gestão, estivessem interligados com os sistemas operacionais. E hoje em dia eu não posso garantir que em todos os setores isso ocorra, porque a pressão da eficácia e da eficiência de gestão levou provavelmente a alguns setores a alguma interpenetração dos sistemas de informação de gestão nos sistemas operacionais, mas não tenho a pretensão de conhecer todos os setores. Sei que alguns mantêm isso como uma regra fundamental do negócio, mas provavelmente haverá outros setores em que isso não acontece. Portanto, a segunda é eliminar a fonte do risco. A terceira opção é aceitar o risco. Eu posso estar num setor em que, para ter determinada atividade, há um determinado risco que é inerente. Imagina uma empresa que tem uma atividade em que tem comércio eletrónico e o servidor e a infraestrutura de apoio ao comércio eletrónico está externalizada, está visível. Não é possível, ela está muito protegida, pode ter algumas proteções, mas no limite pode ser sempre atacada porque os utilizadores, através da internet, têm que chegar a essa infraestrutura. E, portanto, eu tenho que aceitar determinado nível de risco para continuar a utilizar esse tipo de serviço. Ou a última opção é, eventualmente, externalizar completamente o serviço numa organização que me presta o serviço e me garante um serviço de qualidade e segurança. Por exemplo, em Portugal temos uma grande número de micro e pequenas empresas que não têm capacidade humana nem financeira para ter uma infraestrutura, para ter um sistema de gestão de segurança autónomo. E, portanto, é natural que essas empresas subcontratem empresas terceiras esse tipo de serviço. Portanto, partilhando com terceiros o risco associado. Depois do tratamento, do plano de tratamento de risco estar implementado nas suas várias dimensões, naturalmente haverá sempre riscos remanescentes, esses riscos residuais que têm que ser aceitos pela organização, e depois desenvolve as 2 grandes atividades. É a monitorização e a revisão permanentemente dos riscos envolvidos e, finalmente, a comunicação e a consulta do risco, comunicação interna, que é fundamental para todas as partes estarem envolvidas no processo. E eu demorei algum tempo a explicar isso porque é fundamental percebermos o processo de gestão de risco para pensar em que variáveis temos que mexer para termos uma organização ciberresiliente. Porque no mundo físico não há, e também no mundo aeroportuário, no mundo marítimo, no mundo aéreo, não há segurança a 100%. Não há hoje, nem nunca vai haver. O que pode haver é ser mitigados os riscos para ter o risco dentro do nível aceitável. E para isso nós temos que analisar o risco e colocar os recursos que permitem ter o risco controlado dentro de certos limites aceitáveis para a minha organização, de acordo com o contexto da minha organização. Portanto, naturalmente, todas estas atividades que eu referi estão alinhadas com o espírito de melhoria contínua, com o PDCA. Na atual norma ISO 27005 isso já não está explícito, mas hoje em dia a maior parte das normas internacionais tem por detrás a noção de melhoria contínua associada com o PDCA, apesar de muitas vezes não estar explícito. E este é o desafio
normalmente do gestor de segurança da informação. É ficar ali entre dois fogos, entre o diretor da IT e o diretor-geral da organização, porque ninguém quer assinar os riscos que forem identificados no final do processo de gestão de risco. Posto isto, naturalmente, um controle fundamental em todo o processo, todo o meu sistema de gestão de segurança de informação, é uma política de segurança de informação. E eu posso mostrar isso, posso voltar aqui atrás, só para mostrar que... Peço desculpa. Vejam qual é o primeiro controle organizacional da norma ISO 27002. Políticas para a segurança de informação. É a razão pela qual eu venho falar nelas. Políticas para a segurança de informação não são como políticas públicas. As políticas públicas são aquelas que são determinadas pelos Estados na sua relação com os outros Estados. E muitas vezes essas políticas traduzem-se em objetivos para a sociedade em geral e procuram congregar os esforços dos recursos do Estado para algo. Uma política de educação, uma política financeira, uma política ambiental, que se traduzem muitas vezes em orientações políticas, estratégias. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar em políticas nas organizações, que são regras nas organizações que estabelecem orientação, no caso específico das políticas de segurança, para a proteção dos ativos desta mesma organização. Especificam controles aceitáveis e inaceitáveis. São como leis organizacionais, mas não são publicados no Diário da República. Elas estabelecem regras para a proteção dos ativos da informação. E existem vários tipos de políticas. As mais comuns são as políticas gerais. Podem fazer consulta na internet, por exemplo, e podem encontrar hoje em dia um número muito extenso de políticas de segurança, políticas gerais de segurança de informação, que a maior parte das organizações públicas e privadas hoje em dia publicam nos seus sites na internet. Depois existem políticas setoriais, são políticas específicas, que são políticas que tratam assuntos específicos. Por exemplo, políticas que têm a ver com a autenticação, políticas que têm a ver com controle de ativos, políticas que têm a ver com instalação de infraestruturas, políticas de gestão de passwords, etc. Que isso são âmbitos mais restritos. E depois existem políticas específicas para sistemas, definem orientação para a utilização de determinado tipo de sistemas. Estou a pensar, por exemplo, uma organização que tenha SAP, por exemplo, vai ter uma política para a utilização de SAP. Estou convencido que quem ensina a APS terá uma política específica para a utilização da JUL, da Janela Única Logística, e no futuro, com o SINES Nexus, terá outras políticas, isto é, documentos de orientação para que os seus utilizadores possam saber os comportamentos que têm de adotar. Porque, fundamental, não basta dizer que eu preciso ter uma cultura de segurança. Se eu não explicar aos colaboradores da minha organização como é que eles têm que atuar. Portanto, estes documentos têm que ser lidos pelo colaborador mais humilde da minha organização, como ser lidas também pela administração. E têm que ser compreendidas por todos e adotadas por todos. Não há políticas para uns e para outros. Posto isto, ainda, apesar de já terem tido uma sessão sobre NIS 2, vou aqui rapidamente falar de alguns documentos fundamentais para nós na perspectiva de governança da segurança de informação. Uma delas, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Dir-me-ão alguns de vós que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, na prática, era por proteção de dados pessoais. É verdade. E tem um conjunto de consequências na proteção de dados pessoais. Mas não esquecer o seguinte, para que se possa garantir a proteção de dados pessoais, há depois consequências para o sistema de gestão de segurança. Um deles tem a ver com a notificação de violações de segurança, que é uma obrigatoriedade de qualquer organização. E isso ainda é mais reforçado agora com a diretiva NIS 2. Um outro aspecto depois também tem a ver com o impacto, por exemplo, ao exigir medidas técnicas e organizativas adequadas. A gestão do risco e a due diligence. Reparem
que não está diretamente dito que eu preciso ter gestão de risco, isso aparece-me agora na NIS 2, mas é uma consequência do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para perceber efetivamente que medidas é que eu tenho que adotar para garantir a segurança dos dados pessoais. Portanto, é uma consequência indireta ou direta do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Um outro aspecto fundamental é a noção de Privacy by Design e by Default. Também, hoje em dia, falamos em Security by Default, da produção de novos produtos e sistemas. Naturalmente, a notificação de violações já tínhamos falado. Outro aspecto fundamental, a gestão do outsourcing e do supply chain, cada vez mais exigente nas suas várias dimensões. Portanto, hoje em dia, é uma preocupação fundamental em qualquer solução de segurança de informação, é a questão do outsourcing e da cadeia logística. E, naturalmente, depois, o reforço das metodologias clássicas de controle. Cultura, formação e responsabilidades. A diretiva NIS 2 não vou gastar muito tempo com ela, porque vocês já tiveram formação específica nesse domínio, mas lembrar só que ela se aplica a entidades essenciais, entidades importantes, e reparem, nos essenciais temos energia, transporte, saúde, banco e outros setores estratégicos. Estes setores essenciais estendem setores críticos do antecedente, que eram fundamentalmente utilities, eram fundamentalmente os utilities que nós tínhamos. Depois, entidades públicas relevantes e administração pública em geral. Esta diretiva NIS 2 não se aplica aos sistemas das Forças Armadas, sistemas de comando e controle das Forças Armadas, não se aplica a sistemas que processam informação classificada e não afeta o cumprimento de legislações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A diretiva depois reforça a necessidade de implementar medidas técnicas e operacionais, que ficam inconstantes, a importância da responsabilidade de gestão, e vou falar na governança a seguir, que liga com isto, a importância da cadeia de fornecimento, da cooperação e da fiscalização e sanções. A diretiva NIS 2 aproxima-se relativamente às sanções um pouco ao espírito daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Há um conjunto de outras normas, de enquadramento jurídico europeu que não surge tanto, não apareceu tanto em Portugal, mas que vos vou referir. Um deles é o Cyber Security Act, e o Cyber Security Act teve uma importância na medida em que reforçou o mandato da ENISA. A ENISA, até então, até 2019, era uma agência temporária da União Europeia. E reparem que a União Europeia começou a ter operações com cibersegurança em 2013. 6 anos depois, ganhou consciência, em função da evolução da situação, que efetivamente precisava de uma agência permanente. E a ENISA evoluiu nesse sentido. Passou a ter um mandato reforçado. Também passou a ter a responsabilidade na definição de um quadro europeu de certificação de cibersegurança. Porquê? Em 2019 estávamos a discutir a questão do 5G e da Huawei. Também a certificação de produtos e serviços e o reconhecimento de esquemas nacionais de certificação. Um outro documento é o Cyber Resilience Act, portanto, relacionado com esta temática, e, portanto, há um reconhecimento que há funcionalidades de segurança são insuficientes de muitos dos produtos e há necessidade de falta de consciência do consumidor. E, portanto, a ideia aqui foi introduzir um requisito obrigatório de segurança para fabricantes ao longo do ciclo de vida do produto. A marca CE, portanto, produzida na União Europeia, para reforçar a segurança dos produtos comercializados na União Europeia. E esta lei aplica-se a todos os produtos ligados, direto ou indiretamente, a outros dispositivos ou redes. E, portanto, esta Cyber Resilience Act estabelece normas de segurança para todos os produtos com elementos digitais, protegendo consumidores e empresas e fortalecendo a ciberresiliência na União Europeia.
um outro documento, de 2023, o Cyber Solidarity Act. Aqui o reforço, há um reconhecimento efetivo de que, apesar de muito do acervo institucional que já existe, existiam debilidades e, portanto, também a preocupação com ter mecanismos de emergência, reservas de cibersegurança, mecanismos para revisão de incidentes e financiamento. E o último destes é o Critical Entity Resilience Directive, CER, que tem como objetivo final reforçar a resiliência das entidades críticas. Portanto, a arquitetura jurídica que a União Europeia deu aos países da União Europeia é extremamente extenso, vasto, e, portanto, não é por falta de enquadramento jurídico que, efetivamente, as organizações e os países têm problemas. Ok? Vou, então, entrar no último tema, que é sobre a governança. Depois de tudo aquilo que vos disse, e de uma forma sintética, o que é que nós vimos hoje em dia? Segundo este autor, aquilo que nós temos é uma falta de sensibilidade para as questões da estratégia e para as necessidades da cibersegurança e da ciberresiliência e o seu alinhamento com o negócio. Há uma ignorância total dos problemas existentes, há uma falta de avaliação dos investimentos, da performance dos investimentos realizados neste domínio. Normalmente são dadas prioridades a investimentos em soluções técnicas, não ajustando a componente organizacional. Há uma falta de envolvimento do nível de gestão, os níveis intermédios de gestão da nossa organização e a falta de desenho, de uma arquitetura de segurança. Vou passar aqui à frente. Então, o que é que uma governança de segurança deve permitir? Deve fomentar o alinhamento entre a segurança da informação e o negócio, isto é, negócio da perspectiva das atividades que a organização faz. Exemplo simples, se a minha organização é uma organização que tem vários polos, tem descontinuidades, a minha arquitetura de segurança peço desculpa, tem que ligar com essa descontinuidade. Se a minha organização é descontínua, mas no mesmo espaço próximo, mas em contrapartida tem descontinuidade até em termos de continentes, tem que tomar isso em consideração. Se a minha organização se expandiu e adquiriu ou tem outras organizações que têm culturas diferentes, têm arquiteturas diferentes, naturalmente a minha solução de segurança tem que tomar isso em consideração. Não basta pensar que eu tenho um fato que serve a toda a gente. Não, eu tenho que ter mecanismo de lidar com essa articulação. Depois tem que haver uma efetiva gestão do risco. E repara, eu falei no conceito, falei na norma, a norma NIS 2 já do 3 fala nisso, os demais elementos da União Europeia falam nisso. Agora é preciso ser consistente, isto é, se pegar em todas essas orientações, e eu não falei extensivamente em todos, e materializá-las, passá-las à prática. Depois é necessário que os investimentos acrescentem valor à organização. E, portanto, o que significa que eu tenho que fazer investimentos de forma eficaz e medir o seu retorno em termos de segurança. Se eu fizer um grande investimento na minha organização, mas o nível de vulnerabilidades, o nível de ataques não reduziu, eu tenho que me questionar se efetivamente a segurança da minha organização está a ser percebida pelos próprios atacantes, porque eles não reduzem o seu perfil de ataque. Pois é preciso, fundamentalmente, também saber gerir bem os recursos disponíveis e, finalmente, medir a performance. Portanto, a segurança deve contribuir para essas 5 grandes dimensões. Através deste desenho. São os 5 eixos da governança da segurança. E para tal, como é que isso se concretiza? E estou aqui também a fazer apelo a uma framework. Aquilo que eu proponho é que a estrutura de governança de topo de uma organização tem que dirigir. E dirigir aqui não significa dar apenas orientações. Dirigir aqui é visto na perspectiva de dar orientações, dar uma visão, definir objetivos, aprovar as políticas, mas dar recursos também, materiais, humanos e financeiros. Isso é dirigir.
e, naturalmente, a gestão da minha organização, seja o diretor de segurança, seja o diretor de IT responsáveis, têm que planear, conceber, executar e monitorizar aquilo que for a solução de segurança adotada. E monitorizar e dar essa informação, dar relatórios a miúde à administração, que essa depois terá a responsabilidade de avaliar efetivamente aquilo que tem sido a persecução dos objetivos alcançados pela gestão neste domínio. Portanto, os objetivos da governança são alinhamento estratégico, acrescentar valor e responsabilização, e os objetivos desejados são efetivamente ter visibilidade da segurança do Estado, ter um processo de gestão, processo de decisão mais ágil, ter investimentos mais eficazes e mais efetivos e ter conformidade, naturalmente, com os requisitos legais. Sintomas, eu vou terminar, que é para darmos aqui ainda algum tempo a debate. Alguns sintomas de ineficácia. Por exemplo, os controles estão apenas concentrados num único departamento, tipicamente ao departamento da IT. Outra, um adiamento total dos outros gestores intermédios. A única preocupação em termos de responsabilização é com o diretor de segurança, o CIO. Ainda hoje de manhã estive aqui num curso e em que eu defendi exatamente que fundamental que as organizações tenham com comitês de segurança para envolver todos os intermédios, todas as estruturas intermédias no processo de decisão. Muitas vezes as organizações não o têm, ou quando têm, reúnem uma vez por ano, o que não é a solução. As comitês de segurança, ou os steering committees para a área da segurança, devem reunir periodicamente, também não estou a dizer todos os dias, nem todas as semanas, mas devem reunir com a periodicidade adequada para que não haja esse adiamento. Um outro sintoma é que a administração não se envolve nas estratégias estratégicas do domínio da segurança da informação ou da cibersegurança. Há falta de recursos para aplicar adequadamente aquilo que são as políticas diretivas da administração. Iniciativas e projetos da organização não são avaliados relativamente à sua conformidade. Dou-vos um exemplo. Na indústria farmacêutica não se implementa nenhum sistema que não tenha sido feito o tracking à avaliação de vulnerabilidades do sistema. Pergunto eu, nas vossas organizações, naquelas que colaboram, quantos sistemas são implementados sem ter sido feita a análise de vulnerabilidades dos mesmos, ou mesmo sem ter passado por um sistema com testbed antes de ser feito o deployment do sistema. Há falta de relatórios por parte da administração e as pessoas, há um certo adiamento, acham que não são ouvidos, nem são apoiados. E vou terminar aqui, deixo só com este slide aqui para perceberem a responsabilidade ao nível da gestão e ao nível da administração, governança e gestão no domínio da segurança da informação ou da cibersegurança. Eu tinha aqui mais slides, mas temos de dar tempo também a ver perguntas. Portanto, se houver necessidade, eu posso me socorrer de alguns dos slides que tenho aqui, depois posso responder às questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Professor João, muito obrigado. É uma matéria que certamente, desde já, uma densidade que precisaria, se calhar, de mais outro tempo igual para conseguirmos explanar. Exatamente. Portanto, agradeço mais uma vez toda a partilha que esteve aqui connosco. Abro agora aqui um espaço para perguntas e respostas. Portanto, quem quiser pode utilizar aqui, aqui mais ou menos a meio, somente a meio, o espaço de perguntas e respostas, ou Q&A, se tiverem o Teams em inglês, para colocar as perguntas que eu darei para o professor e para o professor poder responder às dúvidas que tenham, ou qualquer coisa, ou algo que queiram partilhar relativamente ao tema. Sendo que nós nas 2 semanas anteriores estivemos a falar da NIS 2 e efetivamente percebe-se agora também com esta apresentação veio quase com o encadeamento desta NIS 2, não é? No sentido em que
por muito que haja legislação e normas, se não houver aqui uma estratégia e uma política de governança forte, não serve de nada, não é? Por muito que as regras existam. Agora, a ver se daqui entra alguma pergunta, mas eu já agora, precisamente, posso adiantar já uma pergunta e a ver se, entretanto, vai entrar alguma, mas precisamente com a questão da NIS 2, que ainda nos está aqui na cabeça, e não só, com outros regulamentos, outra pressão regulatória que existe hoje em dia, cada vez mais forte. Qual é, do seu ponto de vista, professor, acredita que as empresas portuguesas estão preparadas para encarar esta questão da cibersegurança e da ciberresiliência como uma questão estratégica, ou ainda continuamos aqui meramente no domínio tecnológico e da cibersegurança, basicamente? Eu acho que, vamos lá ver, eu ia procurar aqui uma coisa que eu tenho aqui há uns tempos para nós percebermos onde é que estamos. Deixa-me ver se eu consigo localizar aqui. É isto mesmo. Eu vou-vos mostrar aqui uma folha de Excel que eu fiz aí há 3 anos. Portanto, os dados não estão atualizados neste momento. São dados retirados da Pordata sobre as empresas portuguesas, em Portugal. Eu vou partilhar isto para vocês verem e tirarem as vossas conclusões. E depois já continua a resposta. Sim, claro. Portanto, vocês reparem, quantas pequenas e médias empresas existem em Portugal? Existem 1.452.000, as micros são 96%, as pequenas são 3% e as médias são 0,56%. Ok? Portanto, a média, agora aguenta assim, agora a média nas microempresas é 1,43. As médias de pessoas nas médias empresas, nas pequenas empresas, aguenta aí, pequenas. Sim, a média de pequenas empresas. As médias e pequenas são 18 trabalhadores. São 18 trabalhadores. E as médias empresas são 86. Reparem, se nós temos qualquer coisa como 99% de micro e pequenas empresas que têm no máximo 18 trabalhadores, no máximo, porque há uma parte substancial, que são 56%, são 1,43 trabalhadores. É o café da esquina do Sr. Manel, que ele trabalha lá ele, mais a mulher. Portanto, todos nós temos noção que isso não houve foco, ok? Portanto, nós estamos a ter o foco nos outros 0,56%, ok? Está bem? Portanto, o que significa que... Portanto, não é um problema. Nós temos é que situar o problema. Portanto, o que significa que estas empresas, que são 99%, essas têm que ser incentivadas a ter um sistema de outsourcing e temos que incentivar uma cadeia de empresas que permitam prestar serviços de segurança e informação a essas empresas, porque se elas não tiverem essa segurança, o que vai acontecer vai afetar a segurança como um todo. Portanto, naturalmente o café do Sr. Manel não tem problemas desse, que ele só tem máquina de café e tem como máquina registradora. Mas mesmo assim, cuidado. A máquina registradora, se estiver ligado à internet, pode ser utilizada como slave para lançar o ataque. Atenção. Portanto, mas eu diria que tem que haver mecanismos, isso é na domínio das políticas públicas, incentivar que essas organizações tenham um sistema de outsourcing próprio para poderem ser furtados e minimizar os ataques. Naturalmente, hoje em dia isso acontece também através do Internet Service Providers. Portanto, esse problema estará resolvido. Nas outras, temos a obrigação, que já tem dimensão suficiente para ter esse tipo de preocupação, na sua totalidade ou em complementaridade com terceiros que lhe prestam serviços.
Portanto, o que significa que nós temos, efetivamente, todas as condições para olhar para essas organizações, até porque essas organizações estão a realizar a sua atividade normalmente, estão a ter rendimentos e, portanto, uma das preocupações que elas têm que ter, e vão ter, porque a ISO 27, a NIS vai obrigar, porque em caso de incumprimento vão ser penalizações. E, portanto, têm que internalizar essa responsabilidade. E, portanto, também costumo dizer aos nossos alunos que quem quiser trabalhar em cibersegurança nos próximos 20 anos tem trabalho. Portanto, naturalmente é uma área muito especializada, que não se aprende em 2 dias, mas efetivamente há um mercado grande neste domínio. Portanto, eu julgo que, sobre essas questões das empresas, julgo que não é um problema para as empresas que tenham dimensão para o ter. Depois, entretanto, vinha aqui uma pergunta de quem é que foi? Do Vadim, que pergunta se de entender se os princípios de ciberresiliência e de governance da NATO estão diferentes da União Europeia. No único que diz entender há uma particularidade. Vamos lá ver. A NATO não tem grandes preocupações de governança, porque a governança só faz sentido em termos de organizações. A perspectiva da NATO e da União Europeia é diferente, pelo contexto. A NATO começou a ganhar consciência do domínio ciber em 1999, quando, no âmbito da campanha dos Balcãs, depois de um ataque errado à destruição pelos Estados Unidos da embaixada chinesa na capital da Sérvia, portanto, depois houve uma retaliação com portanto, proxies e com hackers, como é que eles chamam, costuma dizer, hackers, agora não me esqueci do nome, hackers pró-chineses que atacaram os servidores da NATO, correio eletrónico e servidores web, fazendo defacement de páginas. Foi a primeira vez que houve essa noção. Antes já havia um vírus, mas os vírus que tinham eram fundamentalmente, alojavam-se, propagavam, as máquinas ficavam com problemas, depois tinham que ser formatadas, configuradas, mas não havia esta noção de propagação dos vírus em larga escala e com efeitos colaterais extensos. Portanto, esse foi o primeiro momento. Nos anos seguintes, dos 3 anos seguintes, a NATO entendeu aquilo como efetivamente um problema técnico e ganhou efetivamente uma consciência diferente da importância estratégica do domínio ciber em 2007, com o ataque à Estónia, que todos conhecerão, e portanto não vou expandir sobre isso. E portanto, depois disso, a NATO começou a ter uma política de ciberdefesa, eles diziam ciberdefesa, fundamentalmente para quê? Para garantir a liberdade de ação, a capacidade de comando e controle das redes de comunicações e sistemas de informação da NATO e dos países da NATO. Não podemos esquecer que a NATO é uma aliança político-militar, e repito, político-militar, não é uma aliança militar, e portanto, cada país é responsável pelos seus próprios meios, pelas suas próprias condições, e um elemento fundamental de soberania do Estado é a liberdade de ação dos seus órgãos de soberania. E portanto, o que significa que os Estados têm que ter liberdade de ação dos seus órgãos de soberania e das suas forças armadas, com capacidade de conduzir as suas atividades de forma normal. E, portanto, esse foi o foco. Portanto, a NATO nunca teve grandes preocupações com governança. A governança começa a ser uma preocupação, e a cibergovernança, e reparem quem é que surge com a designação de cibergovernance e ciberresiliência. Foi o World Economic Forum. Ok? E, portanto, e há aí essa dicotomia. Entretanto, a União Europeia, em 2013, ganhou consciência, sim, a União Europeia ganhou consciência do problema e a primeira estratégia da União Europeia para a cibersegurança aparece em 2013. E de lá para cá, fundamentalmente, nós temos essas 2 linhas de ação. A União Europeia com uma preocupação que começou em 2013, porque até então a preocupação da União Europeia era fundamentalmente o ciberespaço como espaço do comércio digital,
e da atividade económica, o suporte à atividade económica. Só em 2013 é que se virou para a área da segurança propriamente dita, e a primeira estratégia aparece em 2013. E de lá para cá, começa a ter a noção que para os Estados-membros poderem desenvolver as suas atividades, não só económicas, mas como Estados soberanos, tinha a haver preocupações de resiliência, porque os ataques acontecem todos os dias. Há tentativas de intrusão nos bancos em toda a Europa todos os dias, como em quase todo o mundo, excetuando de algumas paragens, que vocês imaginem quais são, que não têm ataques a bancos. Os outros, todos os sítios têm ataques a bancos, seguradoras, hospitais e outros. E, portanto, a NATO não tem essa preocupação, porque essa preocupação está com o Estado-membro. Está com o Estado, é uma responsabilidade que não é na esfera dessa relação multilateral. Então, espero sim ter respondido à questão que me colocaram, mas se eu não alcancei esse objetivo, agradeço que digo. Sim, Mais alguma questão? Olha, não estão a entrar aqui mais questões no momento. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Então, também estamos já em cima da hora. Eu deixo só. Se houver algum espaço aqui Tá para bem. mais alguma pergunta, se entretanto entrar mais alguma coisa, Tá sintam-se à vontade de encaminhar as perguntas ainda para o chat da reunião, que eu farei chegar ao professor João Barbas Sim, e depois enviarei por mail se mais alguma dúvida houver. E aqui a segurança a verificar quem é que está nos gabinetes, portanto, ainda cá estou. Não tem problema. Portanto, eu mostrei aqui este slide, porque isto é de uns slides que eu tenho aqui sobre case studies na área marítima, e, portanto, eu vou-vos mostrar, portanto, um dos casos mais conhecidos, ainda agora, recentemente, quando tivemos em Antuérpia, foi falado, o caso da Maersk, um caso de ataque ransomware na Cosco Ship Lines, manipulação do sistema da AIS no Mar Vermelho, um ataque, aparentemente, que eu desconhecia no Porto de Lisboa, um ataque ransomware, e outros. Há aqui vários tipos de ataques que foram. Também um ataque de GPS spoofing. Quais são algumas das conclusões identificadas? Aquilo que eu disse há bocadinho, a convergência do IT com o OT. Portanto, sistemas de informação de gestão da rede corporativa a ligarem-se aos sistemas OT, neste caso dos navios, com consequências, daí advém. Ok? Processos de segurança inseguros. Riscos da supply chain com partes terceiras. E algumas boas práticas. Necessidade de monitorização contínua, segmentação de redes, auditorias e simulação. Ok? Diria que, no fundo, acho que tinha uma pergunta na calha que já não a fiz, que seria resumida, não, era isto basicamente, que era resumidamente o que é que então as tais 2% das empresas deverão ter assim mais em atenção para se dizer, ok, digamos assim, os quick wins ou pelo menos os focos basilares que devem ter, e pronto, estamos aqui a falar das melhores práticas a terem, e portanto vai mesmo de encontro aqui à ideia que eu tenho. Não conhecendo a arquitetura de segurança que a área do Porto de Sines tem e na sua inter-relação das múltiplas entidades, múltiplas empresas, portanto eu diria que o diretor de segurança do Porto de Sines, da APS, certamente poderá falar de forma mais qualificada sobre este domínio e explicar a arquitetura que efetivamente existe. Mas essa arquitetura, num espaço que é grande, mas é pequeno, naturalmente não sei como é que está definido, se é que cada entidade tem a sua arquitetura própria ou se tem uma solução de inter-relação entre todos eles. Naturalmente é necessário identificar os ativos que têm que ser protegidos. Portanto, aquele ciclo que eu referi há pouco para implementar um sistema que pode ser um sistema único da APS como para um sistema de múltiplos. Quem diz a APS diz outros portos portugueses, naturalmente. Portanto,
A maioria, quem está nesse negócio saberá dizer melhor do que ninguém Sim. o que é que tem, até porque, tanto quanto julgo saber, a APS é certificado ISO 27001 e, portanto, para ser o certificado ISO 27001, em princípio, terá que ter uma solução com um sistema de gestão de segurança de informação. Ok. Por vezes, as organizações, e não estou a dizer que é o caso porque não conheço, implementam as normas apenas num sector da empresa, portanto, isso era muito habitual, por exemplo, na área da qualidade, implementarem-se soluções apenas na área da qualidade, e depois a empresa dizia que era certificada em qualidade, mas não, era só um departamento. Não faço ideia, Ok. exatamente, mas isso terão que perguntar à APS. Aliás, provavelmente alguns dos presentes até conhecerão isso melhor do que eu, e poderão dizer. Ok. Ok? Eu ainda temos aqui agora só mais uma pergunta, pessoal, se tiver Sim, disponibilidade. sim. Sim, sim. De pergunta aqui a Susana Alexandre, no âmbito da gestão de risco, nomeadamente no plano de tratamento de risco, é aceitável a opção de transferir para outra área da organização, exemplo, departamento de IT, ou só a externalização? Não, vamos lá ver. Se o departamento da IT não é considerado uma externalização. Repara, eu não falei, quando falei na governança, não falei na organização da segurança e informação. Tanto quanto que saber, não há normas, não há boas práticas do mercado sobre a organização de segurança. Aquilo que são as boas práticas, que é cada pessoa na organização deve ter o seu papel perfeitamente definido. Seja o gestor de topo, seja os gestores intermédios, seja o diretor de segurança, sejam as equipas de auditoria, seja as equipas de gestão de risco, seja a equipa de segurança, todas as pessoas devem ter um papel definido, o que é que se espera delas, o que é que elas devem fazer. Responsabilidades. Não está muita cultura, na nossa cultura portuguesa, de ter job description para as funções, mas é fundamental. Então, na segurança é fundamental. Portanto, esse é um primeiro aspecto. E depois, normalmente, o que é que nós temos? Empresas com pequena, média dimensão, e estou a pensar se calhar até 100 trabalhadores, por exemplo, é provável que o diretor de segurança é o diretor da IT. Quanto muito tem, assume o papel de CIO e CISO. Provavelmente tendo depois uma pessoa sob sua responsabilidade que tem especificamente mais essa preocupação. Ou pode até ter preocupações diluídas. Por exemplo, para um indivíduo ser administrador de sistemas, tem que ter preocupações de segurança. Para uma pessoa ser administrador de base de dados, tem que ter preocupações de segurança. Para ser administrador aplicacionais, tem que ter preocupações de segurança. Tem que ter boas práticas, tem que ter normas, tem que ter formação, tem que participar, e o diretor da IT, ou o CIO, promoverá exercício e treinos, e provavelmente é ele que superintende muitas atividades, até os controles físicos, os controles tecnológicos, provavelmente, independentemente da dimensão da organização, a maior parte deles são implementados pelo CIO, pelo departamento da IT. Mas, por exemplo, os controles humanos e organizacionais ou físicos podem não o ser. Quando eu falo em controles físicos, temos de ter noção que se eu tiver uma grande arquitetura de tecnologias de informação, por controles de segurança, mas não tiver controles físicos, a coisa mais fácil é um hacker, nem precisa de ser grandes skills. Entra pela porta da frente na organização, diz olá às pessoas, até ele dizem olá também. Ele abre a porta do data center, chega lá, retira os discos que quer e me apetece, leva-os debaixo do braço e vai-se embora, ainda lhe dizendo, hoje ainda lhe oferece um café. Ok? Portanto, o que significa que, em termos de segurança, eu tenho que ter, a segurança baseia-se no princípio, a segurança em profundidade. Portanto, eu tenho que ter várias camadas como uma cebola que vai barrando as entradas. Portanto, uma delas é física. Portanto, há controles com torniquetes, com pinpads, com câmaras de vigilância, com seguranças humanos, que verificam e fazem o tracking e inibem que alguém que não deva aceder possa fazê-lo. Possa aceder livremente a um espaço de segurança. As portas do data center têm pinpads, os pinpads e os pins têm que ser mudados regularmente. Portanto, tem que haver um conjunto de normas de segurança para o efeito.
Por isso, se o diretor da IT terá responsabilidade sobre a totalidade, não sei, depende da arquitetura, porque bem entendam. Depois, há organizações que têm eu posso lhe dizer, por exemplo, na Altice, o diretor de segurança não é o diretor de IT. O diretor de segurança superintende a segurança física e a segurança tecnológica, é simultaneamente o Chief Security Officer, o Chief Information Security Officer, podem ter pessoas a trabalhar para ele, mas ele não é o CIO. E, portanto, mas há controles que ele define, que tem aprovados, e que o CIO é que vai implementar. E depois ele há de ter mecanismos de monitorização dos controles que o departamento de IT está a implementar. E tem que dialogar, e os modelos de governança do IT têm que lidar bem com os modelos de governança da segurança, naturalmente. Portanto, neste caso, eu posso ter esta solução perfeitamente internalizada na minha organização, não faço outsourcing, ok? O diretor de IT não é um elemento de outsourcing na minha organização. Em contrapartida, se a minha organização, pura e simplesmente, não tiver todos os skills para implementar, pode perfeitamente externalizar essa função. Imaginem, mesmo uma empresa com grande dimensão para fazer avaliação de gestão de risco, pode não ter os skills próprios. Pode contratar uma empresa que tenha experiência em gestão de risco, contrata, e aquilo que recomendaria é colocar o elemento da própria organização na equipa de gestão de risco, para aprender. Mesmo que nunca tenha a hipótese de fazer de forma autónoma avaliações de risco anuais ou periódicas na organização. Mas tem um know-how para saber acompanhar e conhecer e saber pedir. Ok? Está bem? Não sei se respondi à sua questão, João, mas é aquilo que se me afigura. Sim, neste caso não é amigo, mas penso que sim, abordamos aqui a questão que estava a ser colocada. Está aqui a Tânia Delgado. Está aqui a Tânia Delgado está aqui a escrever qualquer coisa. Não sei se é para se ausentar também ou se é alguma pergunta. Não, também é para se ausentar. Está bem. Sim. Nós estamos encerrados agora. Portanto, está bem. Mais uma vez, muito obrigado. Não obrigado a todos os que estiveram presentes. Diga. Muito obrigado. Não sei se era aquilo que esperavam, se aquilo que gostariam de ouvir, mas era aquilo que especificamente se me só dizer sobre esta temática. Okay. Agradecemos imenso, professor, e muito obrigado também a todos os que estiveram presentes. Não tem de quê. E vemos na próxima oportunidade, sim. Muito Okay, obrigado. Certíssimo. Boa tarde. Cumprimentos, boa tarde e obrigado pelo convite.